Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 4 de Spy Family. Eu sou o Thunder e faz a boa, Jump. Vocês fizeram a boa. Eu sou o Rafa e tô fazendo a boa. Pena que o diretor é horrível pra comédia, segundo alguns aí. Eu sou o Thiago e, rapaz, eu não sei que boa é essa que o Renan tá falando, tá ligado? Para mim tá parecendo uma furada, entendeu? Do que uma boa. Eu sou o Igor e vamos falar bastante sobre direção hoje. Muito, cara. Porque assim, o que estão entregando aqui em Spy Family não é normal, vamos dizer assim. Não é todo projeto de temporada que a gente vê o pessoal trabalhando com tanto carinho, com tanto detalhe, com tanta qualidade em si, de forma técnica em geral, porque juntamos dois estúdios de peso. Por mais que a gente sabe que o passado da peraí, nossa, bugou. Cloverworks? Passado, literalmente a temporada passada. Pois é. Não, mas não só isso, né? A gente vem aí de uns projetos meio esquisitos que eles fizeram que não deu muito bom. E agora que eles estão, sei lá, dividindo o pagode com um outro estúdio que, porra, é difícil de errar, e vem de uma boa streak de coisas que estão fazendo, pô, que bom, né? Estão tirando o potencial de dois estúdios muito bons pra fazer uma obra que tá podendo dar essa base de criar toda essa narrativa, toda essa construção audiovisual, tudo que tá sendo o anime de Spy Family. E, cara, o que tá sendo esse anime pra você, Thiago? Vamos começar contigo. Fico assim? Já jogou? Seco assim, não, eu quero ver um pouco da opinião de vocês aí. Mano, O que vocês estão gostando, sentindo desse anime? eu vou te lançar sincero, entendeu? Então, cara, eu pessoalmente, eu tô gostando ainda do anime. Só que tem uns negócios que pra mim tá dando uma pegada, tá dando meio que um absurdozinho, entendeu? Porque, cara, eu entendo que ele é um espião, ela é uma assassina e a outra é uma telepata, beleza. A dinâmica dos três juntos eu acho muito da hora, entendeu? A Anya, né, no caso, carregando os animes anime na costa aqui, tá ligado? Ela pega o anime assim e começa a carregar. Só que aí tem uns negócios que às vezes fica difícil pra mim acreditar, tá ligado? Pô, no episódio que eles se conhecem lá, que é, no caso, eu acho que é o 2, não é isso? Sim. Aí tem aquela parada do finalzinho de, pô, eu vou ali, né, no caso. Aí no finalzinho do episódio tem aquela parte da granada com o anelzinho, né, no caso. Pô, aquela perseguição, uma assassina profissional, acreditar que, é um monte de paciente que tá atrás de mim, como é que eu aplico? Vou dar um chutão na cabeça, eu tô aplicando o bagulho. Eu falei, cara, dá uma segurada. Tá, vamos por um minuto acreditar que ela só é muito burra, tá ligado? Aí eu pensei, pá, eu vou fazer essa suspensão de descrença, entendeu? Que ela acreditou em tudo que estava acontecendo ali, que ela tava sendo perseguida e atacada, entendeu? Disparado contra ela, contra o pessoal fortemente armado, e só era cliente dele. Ele deve tratar de mafioso, entendeu? Vamos lançar a true. Não, beleza, vamos acreditar nisso aí. Só que aí no episódio seguinte, ela já, no caso, pula atrás do bandido, entendeu? Largando o Twilight, entendeu? E, tipo, o outro é também um espião de alta classe, pô. Ele tem como perceber que isso não é algo normal, entendeu? É isso que, meu, sei lá, tá meio esquisito pra mim, tá entendendo? Eu acho que esse disfarce já deveria ter caído, tá entendendo? Eles já deveriam ter pelo menos suspeitas sobre o que é um e o outro, entendeu? É isso que tá me incomodando no anime. No anime todo é só isso que tá me incomodando, entendeu? Parece que na hora que os três estão juntos ali, o Twilight vira como é que eu posso dizer assim? Um espião de segunda e a outra nem sei o que ela vira, entendeu? Deus é mais, entendeu? Essa é a minha opinião. Sim, cara, eu acho esse ponto maravilhoso. Porque é um bom ponto pra ser conversado em Spy Family. Porque tem isso, de fato tem isso. E tem muitos animes que eles lidam com essa fantasia do que eles estão fazendo, ou dos limites de roteiro, ou dos limites aceitáveis pra cada obra, com a sua própria desculpa.
Tem obras que utilizam o personagem é só burro mesmo e segue em frente, ou eles criam alguma justificativa de roteiro pra fazer isso, ou é literalmente o tom da obra fazer esse tipo de escolha pra falar que essas regras não ditas vão ser respeitadas até aonde der, né? E Spy Family, ele, a princípio, eu acho que até pela forma que ele tá apresentando pra gente, é uma coisa que você tem que comprar. Você precisa comprar que existe esse tratado não dito entre os dois de eu não sei quem você é, mas eu vou ver você fazendo coisas extremamente malucas e não pensar sobre isso, não racionalizar sobre isso e levar até pra uma situação mais humana deles, porque, obviamente, ele, como um super espião, saberia que ela era uma assassina. E ela, como uma assassina, saberia que... veria que ele tem algumas qualidades que não são de um humano normal. Então, assim, fica nessa regra não dita que os dois não colocaram em nenhum ponto, né, em nenhum momento até então, uma desconfiança de um pro outro. É meio que aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque dentro de casa, eles meio que aceitam isso um do outro. Ah, tá tudo bem ela enfiar uma dedada na vaca e a vaca cair no brejo, no caso. Apicultura animal. Apicultura animal. Ou ele, putz, os meus clientes estão um pouquinho estressados. Então, assim, você tem essa distância de realidades muito grande. E é uma coisa que é uma regra que o Spy Family fez e que é aquele negócio. Se você quiser racionalizar demais, eu não sei até que ponto você consegue criar ganchos pra apenas aceitar isso como uma regra em estrito senso, não como algo não dito. O que vocês acham? Mas isso aí não é o básico, pô? Ele proteger a identidade dele como espião e a dela como assassina? A premissa da ideia dela, no caso, arranjar um homem não foi pra meio que não suspeitarem dela? Não denunciarem ela? Sim. Então, Sim. Como é que tu vai agir de uma forma mais, entendeu, assim, proativa, sendo que tu tá, em teoria, nesse relacionamento aí pra, no caso, não te descobrirem? E ela não sabe dele, entendeu? Ele pode ser um cara, ele pode ser um cara legal, entendeu? Ao mesmo tempo que pode ser um filho da mãe que vai entregar ela e fudeu, entendeu? Uhum. Mas aí é que tem um ponto também. Ele, querendo ou não, exige da suspensão de descrença um pouco mais no anime, porque desde o mangá ele é muito over. Eu já li o mangá, parei acho que lá pelo 30. Spy Family é um mangá, uma história muito over, muito exagerada. As desculpas podem até fazer sentido se você parar pra ler, mas você que sabe quando você fala, não tem como alguém cair nisso. Tipo a desculpa que o Lloyd dá pra Yor os meus pacientes ficaram malucos, por isso que eu tenho que tacar uma granada neles. Claro. Por isso que eles estão puxando pistola, né? Tem uma semi-metralhadora ali. Mas é aquilo também. Se você parar pra pensar, eles estão fazendo exatamente o que você tá pedindo. O problema é, ele tá muito over. E querendo ou não, você tem que comprar um pouco desse over pra que a piada funcione melhor contigo. No anime, talvez um pouco mais, porque como ele é a estética do anime é um pouco mais pé no chão, ele, principalmente da direção, ele acaba exigindo que você faça esse esforcinho pra acabar pegando a piada. Eu acho que eu tenho um bom comparativo, porque é um bom comparativo, mas não nesse mesmo ponto, porque é o seguinte, é algo parecido com Jojo em aceitar a bizarrice dele. Por mais que esteja nítido na obra que é uma obra bizarra, ele tem questões que você vai precisar falar, beleza, isso é minha suspensão de descrença, porque a obra é exigindo que eu faça esse esforço de uma forma direta ou indireta, porque é a proposta deles. E aqui é mais ou menos isso, só que o que eu acho que bate um pouco mais na racionalização é porque o ponto geral da suspensão de descrença bate justamente com o viés da obra, que é fazer esses planos mirabolantes. Então, você tem uma assassina extremamente eficiente e um espião extremamente eficiente. Os dois poderiam ter uma leitura perfeita um do outro e criar esse estranhamento, esse minding game entre eles, fazer, um jogo de percepção como Kaguya faz, por exemplo.
Mas aqui não. O primeiro encontro deles é justamente isso, né? Exato, tanto que. E o engraçado que é. Por isso que eu falei, é casas de ferreiro, espeto de pau. Porque quando é com eles, quando a interação entre eles, não é sobre isso. Não é um tentando ler o outro. É um fazendo uma coisa absurda e o outro apenas aceitando. E o que traz a função deles mesmo, ou a qualidade deles como espião e assassina, é em missões. Ou são para resolver conflitos externos que estão criando ali. Eu acho que para esse começo, até uma coisa até que ele estrutura muito bem, não dizendo exatamente essa regra, mas deixando essa estrutura bem feita. Que é, com nossa interação, relação interpessoal, a gente vai muito mais lidar com nossa questão humana, obviamente conectada com a missão deles, principalmente do Twilight, e a partir disso, o que importa tanto pra Yor quanto pra ele é esse aspecto humano. Tanto que é uma coisa muito legal de temática que Spy Family tá fazendo desde o começo. Como eles estão construindo laços humanos, laços esses que eles nunca tiveram. Os três, no caso. Até a Anya tá tendo isso daí. Dentro desse universo absurdo de superespionagem, assassinatos, leituras de mente e tudo mais. Então, eu entendo perfeitamente, eu acho até super interessante esse ponto que o Thiago trouxe, de questionar a suspensão de descrença do anime, porque isso tem ali. E até se parar pra pensar como ele faz de estrutura, é meio esquisito. Tipo, um super espião tá casando com uma mulher que é uma super assassina e ele não sabe, ele não desconfia. Ou torna-se piada quando isso acontece. Se racionalizar demais, de fato não vai bater muito ponto no outro. Mas é uma coisa que o anime faz, que ele exige de você. Ele fala, olha, essa é a minha pegada, esse é meu tom, essa é a minha proposta. E tá tudo bem ele fazer isso desde que ele respeite. Não sei se isso vai ser quebrado ou isso vai ser colocado em xeque de um duvidar do outro nesse sentido. Porque, a princípio, se deixar nesse dito não dito, tá ótimo. Porque bate de fato com a proposta inicial de Spy Family de fazer essa regrinha dos dois falar, olha, eu não me preocupo com quem você não se preocupa com quem sou eu, a gente continua vivendo a nossa vida de mentirinha e criando relações humanas aqui em âmbito familiar. E a narrativa vai andando com os casos mais absurdos das coisas que eles têm que fazer. Até que, não é tão absurdo assim, pelo menos inicialmente como foi. Mas eu gosto desse questionamento porque faz sentido. Mas não, tipo, o meu maior problema é que tu não acha que poderia estar acontecendo isso, mas acontecendo no Foreshadow? Não acontecer em primeiro plano? Entendeu? É por causa que, tipo, o meu maior problema é estar jogado na tua cara, entendeu? Se, sei lá, ela saísse de noite pra não fazer não sei o que, cara, ele não deveria estar nem aí para o que ela vai fazer de 11 horas da noite, tá entendendo? Sim. Entendeu? Sim. O meu negócio só é que eles estão querendo jogar isso em primeiro plano, isso na cara, tá entendendo? É isso que eu não tô aceitando muito bem, tá entendendo? Mas também eles não racionalizam isso. Tipo, é simplesmente o impacto do over pela cena. É a cena pela cena. Ela derrubando uma vaca na dedada e é isso. Ele, tipo, tá acontecendo no quarto episódio, né? Tu não pare de falar isso, eu nunca vi isso, tá ligado? Desculpa, porque é um exemplo muito fresco na minha mente. Porque aquilo é muito mais interessante. Que talvez ele sendo atacado por uma tropa, tá ligado? Uma organização. Não, mas também tem essa. É um exemplo, só que lá na vaca funciona um pouco melhor, porque é muito uma resolução over pra uma situação over. Ali, quando eles estão sendo atacados, também e até mais esquisito você pensar nesse over tão grandioso, mas você compra pelo espetáculo, pelo show, pela premissa que a obra tá tentando te entregar. E é esquisito, de fato, se você pensar, por que um não tá pensando sobre o que o outro tá fazendo, sendo que eles teriam capacidade completa de duvidar um cara, tá ligado? Exatamente. Tá fazendo na minha cara, entendeu? Tá jogando na sua cara. E isso daí, eu acho que é até um bom nivelador de suspensão de descrença, porque se você quiser comprar muito essa ideia de ele é muito inteligente
e ela é muito perspicaz e um meio que aceitou o Dudu, outro. Peraí, eu não É, quero comprar essa ideia. Eles estão me vendendo, entendeu? então, é isso que tá. Eles estão te vendendo. Eles não te vendem. Mas tem um outro ponto muito interessante também. Eles não te vendem pela lógica. Tem uma série de outros aspectos que o Spy Family faz pra fazer essa suspensão de descrença ser muito bem vendida. Por esse aspecto de por que um não duvida do outro, de fato eles não fazem isso. Eles não colocam isso de forma alguma. Nem só nesse episódio, nem pra frente. Mas, cara, tem tanta coisa boa que Spy Family entrega, vamos dizer, pelo custo disso, que o preço é muito bem pago. É por isso que eu te disse, a única coisa que realmente me incomodou foi só isso. Pra mim, de resto, eu tô gostando bastante do anime, entendeu? Uhum. Se essa parte não fosse tão escrachada na tua cara, assim, entendeu? Pô, eu achava que tava de bobo, entendeu? Eu Sim, não tinha muito do que reclamar, entendeu? sim, Que é só isso. É literalmente, minha crítica contra os Spike Streams é só isso, mais nada. Uhum. E você, Rafa, como que tá indo a sua situação com o Spy Family? Você já conhecia, né, inclusive? Eu já tinha lido. E, cara, pra mim é o melhor anime da temporada. Desculpa, Kaguya. Ei, que isso, Ishigode, pô, Você esse bicho. pode... Tudo bem, a gente deixa ele Ixi. tá errado, não tem problema. Ah, claro, claro. Ó, Se Pô, vai reclamar pior de umas que- lógicas aí, vai ter que reclamar de Kaguya também, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. A questão é que, pra Spy Family, eu já tinha um hype um pouco lá em cima, justamente por conta da Steph, eu gosto bastante desse diretor. E vendo todo o trabalho que ele trouxe pra Spy Family pra trazer uma adaptação bem mais vívida, bem mais rica do que é no mangá, porque querendo ou não, como eu falei, o mangá ele é muito mais over, o traço ele é um pouco mais cartunesco, ele remete muito mais à piada, então quando vem esses momentos mais sérios, eu pessoalmente não me senti nada demais, como que nem no episódio 1, eu fiquei bem emocionado, mas quando eu peguei pra ler isso no mangá, eu não achei nada demais, eu achei um momento legal, bem interessante, mas que não me puxou nessa emoção como pegou no 1. E pra mim é uma visão que o Furuhashi tem que é muito certeira na adaptação. Ele pega esses momentos e deixa a animação fluir, ele consegue fazer bons cortes, bons enquadramentos, mas ele deixa a coisa mais vívida, não apenas a adaptação básica de mangá que a gente sempre tem, e é como reclamar de é um plano contra plano, é o copia e cola, não faz nada de diferente. Ele traz vivência, ele sabe onde crescer um momento de impacto ou deixar esse momento um pouco mais supérfluo. Pra mim, por exemplo, em contraste com muita gente, a decisão de deixar a comédia do primeiro episódio em segundo plano é muito assertiva. Porque o foco do primeiro episódio é muito mais a relação da Anya com o Twilight começando do que de fato a piada. E aí não é como se ele cortasse a piada tá ali. A piada acontece pra interação, a piada acontece pra ter esse pequeno momento de respiro enquanto a relação deles entre pai e filha começa a se formar. Então eu acho que ele tem uma visão muito certeira nessa adaptação pra saber o que cada episódio tá importando. Esse episódio é a interação, esse episódio é a família se formando de fato. O próximo é uma relação um pouco mais deles, mas ainda é mais piada, é mais cômico, então eu vou trazer um pouco mais desse time. Tanto que ele fez até o storyboard dos 3, e eles têm uma constância, mas você percebe que ele tem uma visão um pouco diferente pra cada episódio. Uhum. Tanto que o que respalda muito tudo isso, pra não perder as estrebeiras, né? Não perder a conexão desses pontos, é temática. A temática de Spy Family é muito bem conversada, é muito bem construída e sempre tá muito fácil de você digerir. Então, quando você entende qual é a ideia do episódio, a ideia do momento, e o que ele quer dizer, e o que ele quer trazer de reflexão e construção para personagem, ou até entendimento sobre relacionamento, melhora muito. Melhora bastante, inclusive. E até dá mais contexto para quando ele quer brincar com outros aspectos, como, por exemplo, ação, comédia, tá intrínseco aos momentos, às cenas. E eu não sei como é no mangá. Ele é muito mais escrachado? Sim, vou ser sincero, o pessoal fala, não, é uma puta comédia over. Não acho, cara. Ele é uma comédia divertida,
tem os seus momentos exagerados, mas ele não é o exagero e hype que, por exemplo, Kaguya é. Que ele sempre carrega a constância da piada bem carregada a todo momento. Uhum. Ele é bem mais brando, digamos assim, pra você conseguir aproveitar e ler tranquilamente. Sim, sim. E, cara, dá pra levar a sério o que eles estão falando por cena, não só por texto em si, mas a cena que ele tá construindo. Porque se fosse só muito pastelão, pô, cara, eu acho que não teria tanto tom até mais sério, ou até mais pesado quando eles estão falando sobre sentimentos, percepção. Até a ideia do primeiro episódio da Anya falando, porra, eu preciso ser uma boa filha, porque senão ele vai me vender de novo. Sabe? Ou ele, pô, eu preciso executar minha missão e isso vai depender de uma garotinha, e eu tô começando a criar conexões com essa garotinha que eu nunca criei na minha vida. Em contraste, ele dando tiro com um monte de bandido, né? Um monte de mafiosos ali. Eu falei, porra, isso é legal, isso dá um peso e leva com seriedade a proposta da obra. Isso é importante. É claro que dá pra fazer comédia no meio disso, e ele faz. Mas... Vamos dizer assim, o tom que o diretor, o Furuhashi, traz pra Spy Family, o tom geral, digamos assim, é mais um Slice of Life com esses momentos da vida secreta de cada um. Sim. No mangá, o tom base é mais comédia. Você pega, por exemplo, a entrada de um personagem, ela é um pouco mais exacerbada, ela tem um design mais cartunesco, aqueles seguram um pouco essas rédeas e tentam adaptar mais pro Slice of Life. Pra mim funciona muito melhor, porque daí eu consigo comprar, assim como o Thiago, ele só tem esse pequeno problema, mas eu consigo comprar muito mais esse fator aqui, e como você falou, leva os pequenos pontos de exagero pelo lado da piada, que funciona, do que ser piada sempre o tempo todo. Uhum. É que se fosse piadas todo tempo, você iria levar com menos seriedade ou com menos força determinadas escolhas. A menos que, obviamente, ele tenha maestria em fazer isso, assim como muitas obras. Sei lá, Haraku-kun, você tem o Golden Kamuy que faz isso, o próprio Kaguya faz isso muito bem. Então dá pra fazer. Ele consegue fazer, só que eu pessoalmente gosto mais desse tom de vamos trazer primeiro um tom neutro. E aí a gente consegue variar pra ele com mais facilidade. A piada dele no mangá, ela é mais visual? Ela é mais cartunesca? É mais exagerada? Como funciona? Por exemplo, pega lá no episódio 4, se eu não me engano, que é quando eles vão pra escola. Sim. Quando tem a aparição lá do diretor elegante, todos os momentos da história, ele acaba tendo um design um pouco mais cartunesco, né? O design dele já até ajuda. E nos momentos de quebra, ele é meio, digamos assim, bem padrão quando se trata dessa comédia japonesa. Então ele faz caras e bocas, as reações dele são muito exacerbadas. Bem como tá no anime mesmo, só que você já tem esse sentimento desde o início, sabe? Entendi. Não é como no anime que você pega um design exagerado, mas tá requerendo realmente remeter um pouco mais da elegância. Eles dão mais destaque a isso. Inclusive, só deixando claro uma coisa. Não é que no mangá não tenha isso. É que é simplesmente uma escolha de o que eles estão dando mais destaque. O mangá tende a dar o destaque mais pro lado cartunesco. Faz sentido. É porque, assim, eu ia questionar se a comédia dele vem de exagero de hiperracionalização de texto. Porque aí faz você criar uma tom cômico pelo exagero em texto. Como o Kaguya faz, por exemplo. Então, assim, às vezes você coloca um personagem muito exageradamente inteligente, o hiperracionalizando uma situação, que quando você coloca essa racionalização pra um tom mais real, pode quebrar. Se não condizer, sabe? Se não fizer o equilíbrio, como o Spy Family não faz necessariamente nesse negócio de eu sou o super espião, então eu vou... Nunca darei ponto sem nó e tem essa personagem que eu ignoro, sabe? Não é isso, é outra coisa. E faz sentido a comédia dele não pegar justamente nesse ponto pra fazer essa hiperracionalização. Bem interessante, bem interessante. Então, como eu falei, tipo, a adaptação em geral tá bem fiel ao mangá. É realmente só essa questão do tom que eles tentou ser um pouco mais neutro e pra mim funciona melhor.
Uhum. Mas a própria piada em si, as próprias dinâmicas, é bem semelhante. Ah, que bom, cara, que bom. Eu também tô gostando pra caramba do que eles estão fazendo aqui. Não conheço mangá, e esse é o tipo de anime que eu falo, cara, não faço ideia do como que é o mangá, mas eu amo tanto esse anime que eu não preciso. Ou se você quiser ir ler, fique à vontade, tá disponível lá no Manga Plus, você lê tudinho numa vez. Olha só, que maravilha. E Igor, larga o episódio do DD aí e fala aí também o que, que você... É isso, eu que tô vendo ele que é escaralhado, mano. Eita. O Igor é pior, ele viu o episódio do outro anime agora, juntos. Ô, só acrescentando rapidinho uma conversa Claro, que claro. o Rafa tava puxando aí, que eu tava assistindo o episódio no meio. Uhum. Cara, eu também não cheguei a ler o mangá. Eu vim bem positivo, né, no caso. Mas, sei lá, esses animes aí que o pessoal fala, ele vai ser muito bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu tendo a não achar que ele vai ser sempre muito bom, entendeu? Porque aí eu me surpreendo, no caso, Jujutsu, entendeu? Positivamente. Uhum. Tá certo que a primeira metade me deu uma desanimada, tá ligado? Mas no final ele entrou no trilho, tá entendendo? Uhum. De fato. Não, mas é bom criar menos expectativa. Então, tipo, eu vi ele full mente aberta. Talvez eu tivesse pensando que por ele ser um anime muito bom, né? Dito como muito bom, eu esperasse que ele fosse mais lapidado, entendeu? E nesse quesito que eu tava falando. Que aí eu pensei, pô, não, se ele é a sétima maravilha do mundo, né? No caso, porra, vai fazer tudo certinho, entendeu? Ele vai seguir o trilhozinho lá e vai ser muito bom. Aí, tipo, com o primeiro episódio eu achei ele muito bom, só que aí depois deu essa parada aí, entendeu? Na interação com a Yor, entendeu? Uhum. Mas deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar no que o Rafa falou. Eu não vejo essa parada que o pessoal falou, tinha que ser mais cômico, não sei o quê, porque no original eu falei, mano, por ainda bem que o nome é adaptação, não é copia e cola, entendeu? Eu penso Justo. desse jeito, pô, eu acho que ficou muito bacana do jeito que eles fizeram. O primeiro episódio lá que tu usou como exemplo, o Rafa. Que basicamente uma parte do episódio teve comédia, né? E a outra parte já foi mais sério dele enfrentando lá o pessoal, aquele pessoal que tava atrás dele, que a Anya meio que trouxe. Meio que revelou a localização dele. Eu acho que é só isso que eu tenho pra acrescentar. Show demais. Igor? Vai, eu pode vou falar. dar uma seguradinha pro Igor, aproveitando. Porque ele pediu pra segurar aí ou não? Ele só desapareceu mesmo? Não, ele só sumiu, mas deixa ele ver no episódio e eu quero dar esse ponto. Que é. Eu vi muita gente até complementando essa questão do. Devia ser mais engraçaralho. Vi muita gente pedindo pelo diretor de Kaguya, o Shinichi Omata, na hora de fazer a adaptação de Spy Family. Uhum. Eu era uma das pessoas. Eu gostaria muito que fosse Shinichi Omata, admito. Pra mim, o Mas. Shinichi Omata trabalhava em 20 anime por temporada. Mas... Aí a gente encontraria mais um morto depois de tanto trabalhar. Prefiro que não. Não, de fato, não quero que ele morra. E nesse ponto, cara, por mais que, claro, com Shinichi Omata, você teria principalmente o fator da criatividade, pegar alguns desses momentos e crescer nas cenas, exagerá-las, torná-las próprias, tornar a adaptação mais própria. E, querendo ou não, a gente não tem isso. O nosso diretor, ele é bem mais conservador nesse sentido de vamos adaptar fielmente, talvez trazendo um tom diferente, como ele fez. Uhum. Mas a gente vai ser bem mais pé no chão. E por mais que seja meio triste não ter alguém tão criativo, eu ainda não tenho do que reclamar do que o Furuhashi faz. É muito diferente, por exemplo, eu reclamaria se fosse no nível do Kawaguchi, por exemplo, com o Higurashi. Pô, ele pode ser o cara experiente que for, ele pode ser o cara que conseguiu tancar o projeto até o final que for. Ele não sabe dirigir terror, ele não sabe dirigir mistério. Quando chega um cara desse pra adaptar, aí é o que eu vou reclamar mesmo, porque tá saindo tudo errado. Agora, como vê um cara como o Furuhashi, que tem uma boa leitura de cena, ele tem uma ideia bacana de cinematografia, e consegue manter o foco da história bem dirigido, né? Fazer uma adaptação bem sólida, eu não tenho do que reclamar. Por mais que seja melhor alguém mais criativo nesses momentos de adaptação, até por ser uma animação, eu não tenho nenhum ponto do que reclamar do que eu tô recebendo. Tanto que eu gosto muito como ele deixa muito sóbrio, cara.
Ele obviamente exagera, porque ele pode fazer isso em alguns momentos que são mais lúdicos, mais exagerados, assim, mais comédia mesmo, mas o tom da obra em si, ele é bem sóbrio, sabe? Eu gosto muito disso, como você pega muita cena, cara, a construção de ambiente muito mais real, sabe? Ele te engaja a cena por causa que a ambientação que ele tá criando é uma situação muito mais mundana, algo muito mais próximo da realidade, ou ele agrega, principalmente quando ele começa a fazer um slice of life bem melhor, ele consegue captar você muito pelo carisma do personagem e pelas interações que eles estão tendo ali. É diferente, por exemplo, não que seja o mesmo tom toda vez, mas é o que um Oregairu faz, por exemplo. Aqui ele também te traz muito esse âmbito de personagem, muito sentimento através de expressões, é muito jogo de câmera que vai te dar o tom certo pra você entender aquela reação que eles estão tendo por um aspecto mais humano. Eu acho que essa ideia de dar humanidade pra Spy Family é um acerto muito bom, porque se você quer brincar com o absurdo, deixa o absurdo pelo absurdo. Faça esses personagens serem reais quando eles estão interagindo de forma cotidiana, sabe? Quando eles estão criando essas relações. O episódio 3, por exemplo, é o ápice disso. Porque você tem um episódio muito bem sóbrio e muito mais focado em mostrar esse começo de relacionamento entre esses 3 personagens. Essa família que está sendo criada. Então é muito mais sobre isso. E aí você deixa os exageros ou essas ideias muito mais malucas, mirabolantes aqui pelo plot principal da obra e pelos conflitos que eles estão tendo que resolver, muito de lado por momentos específicos. Por exemplo, usando a própria Anya como ponteiro para fazer tudo isso. Dela ser extremamente expressiva, ser muito caricata nesse sentido, mas de um aspecto bom. Dela sempre fazer piadinha, sempre ser over em suas reações, e ela ajuda muito bem a fazer essa dinâmica. E até quando ela tá aprendendo coisas de ser humano, interagindo com pessoas, é muito legal, porque isso daí também ajuda a criar essa camada mais real dessa personagem e fazer esse tipo de equalização na obra. É muito bom, cara, é muito bom, porque, inclusive, eles conseguem fazer isso porque o material original provavelmente é muito bem escrito, porque tá funcionando muito bem esse roteiro. Então, se você casa tudo isso, você consegue juntar e ir alinhando todos os pontos e fazer um anime muito sólido e condizente com um projeto que faz sentido. Sim, inclusive o projeto em geral, eu não cheguei a ver como tá a adaptação, mas, por exemplo, o primeiro episódio adaptou um capítulo. O segundo episódio também adaptou um capítulo. Aí, se eu não me engano, o 3 teve 2, o 4 teve 2, mas ele ainda assim ele é muito leve e ele consegue aproveitar alguns momentos a mais pra estender pela cena, sabe? Então fazer uma cena mais elaborada, mais visualmente divertida, ele faz, mas em geral ele se mantém bem fiel no quesito do pace da adaptação. Uhum. Novamente, em questão do material, eles não têm alterado praticamente nada, tirando essa questão do tom. É 100% fiel. Os capítulos são de quantas páginas? Os iniciais são tipo uns 50, 60, que é normal, né? Pra você trazer uma coisa mais... pra você mostrar que veio. Aí depois, como ele é quinzenal, é por volta dos 20, 30. Ah, tá. Então por isso que dá pra adaptar 1 ou 2 episódios por episódio, né? E ainda tem bastante material pra compor. Mas tá indo bem, tá indo bem. A composição de série também tá conseguindo, encher linguiça de uma forma extremamente positiva. Uhum. Porque é uma coisa que a própria obra pode usar. Você pode usar diálogo expositivo, diálogo de pensamento e legalizar um recurso que geralmente é muito feito nas coxas, e aqui funciona bem, porque você dá contexto para isso acontecer, você dá
tons disso acontecendo, porque não é só o pensamento pelo pensamento, não é o personagem falando, eu tô brabo. Aí você olha na cena, ele tá brabo. Sabe, não é redundante, não é algo idiota, não. O contraditório de eu estou chorando, não tá chorando. Não, aí é quando não tem produção, calma. Então, assim, você consegue melhorar a maximização de momentos quando você tá fazendo o personagem pensar de forma expositiva, te contando algo, seja de forma como narração ou como exposição, e fazer isso funcionar. Por quê? Você tem uma ferramenta aqui que é a Anya para fazer isso tudo. E você deixa isso muito bem utilizado por direção, ou como ele compõe o próprio roteiro, para essas exposições sempre serem bem assertivas para te explicar, até bem de uma forma bem digerida e bem mastigadinha, o que você precisa entender da cena, o que é importante de você pegar da situação, que o próprio Twilight muitas vezes vai trazer esse tom, porque ele é o as da ação aqui, né? Ele sempre vai... Ai, nossa. Ai, meu Deus do céu, eu torci minha unha aqui. Ele vai sempre ser a pessoa que tá fazendo o roteiro andar, porque ele é o principal ponto de ação da história, porque ele é o espião e ele que tem um projeto, né? Uma missão a ser feita. E faz sentido, você tem isso daí acontecendo, você tem essa estrutura inicial muito boa da Anya sendo a pessoa que tá absorvendo tudo, orbitando todo mundo, orbitando os pensamentos. Você tem Yor aproveitando essa nova experimentação de sentimentos, de situações e contrastando alguns absurdos porque ela, sei lá, é meio alienígena a viver como um ser humano normal. E você tem um Twilight que ele é sempre muito cauteloso e didático e coisa do tipo. Eu torci a unha aqui, gente. Nossa, não façam isso. Que dor. Ai, Igor, pelo amor de Madoka, agora está aqui? Tá vivo? Terminou, DDD? Não, tava aqui o tempo todo. Ah, tá, só eu não vi. Tava assim. Aham. Só eu não Entendi. vi. É pra fazer uma comparação. Na verdade, o tempo todo não menti, porque caiu minha luz no meio do caminho. Ah, tá. Eu Entendi. saí do nada porque caiu a luz aqui no bairro, depois voltou. Não, você tem certeza que ninguém estava sendo perseguido por. Putz, como ele fala lá no anime? Pacientes impacientes, basicamente. Pacientes. Plausível. Plausível. Bem, pelo menos você vivenciou um casamento aí próximo de você nessa falta de luz. Mas e tu, meu filho? Como que tá sendo o seu engajamento com Spy Family? Pô, Rafa, me tira uma dúvida. Quem que plantou essa sementinha de Shinichio Mata em Spice Family? Cara, todo mundo ficou pensando nisso, porque não é apenas pelo Shinichio Mata. É uma coisa que eu até estranho. Todo mundo que vai recomendar Spy Family fala, não, porque o mangá é engraçado pra caralho, é comédia pura, kkk. Eu que li falo, Não é não, gente. Porque, cara, sendo bem sincero, eu não vi tanto assim, não. Eu vi do nada, começou a sair esse comentário. Porque isso pra mim é irrelevante. Porque a primeira coisa que tem que ser vista, antes de todo o aspecto de produção, tem o planejamento. Qual que é a ótica que a obra vai ter? Da mesma maneira, quando você vai fazer um filme e vai adaptar, você precisa ter uma base do que você quer fazer e como que você quer fazer. E as pessoas que compõem a staff precisam ter habilidade naquilo que você quer fazer. Então a primeira coisa de tudo isso é essa ideia de, vamos dizer assim, de mindset, para usar a linguagem de coach, né? Um mindset no qual o planejamento que é para a obra. E qual que é o ponto de Spice Family? Se você pegar, tem interessante, no site oficial, na aba de cast, tem um comentário do diretor e um comentário da dubladora da Anya, do Twilight e da Yor. Tem um comentário de cada. Uhum. Os 3 comentários dos dubladores falam basicamente a mesma coisa. Estou feliz em dublar o personagem, amo a história original e me sinto honrado por estar aqui. Os 3 comentários são basicamente isso. Fala do diretor. Eu espero fazer o melhor trabalho possível na adaptação do material original. Ponto. Dentro dessa premissa de que tá todo mundo colocando a obra acima de si mesmo, ou colocando a obra em um patamar elevado, não é
como se o ponto principal da narrativa, daquele processo de adaptação, fosse um dublador foda que chegou ali, fosse um diretor fantástico acima da média, fosse um Miyazaki que chegou ali. Não, ali o ponto é todo mundo tá colocando e tratando com muito respeito o material original. Então o que isso diz pra mim são 2 pontos. Primeiro, cara, Shinichi Omata não ia conseguir fazer o que ele faz em Kaguya aqui. Porque o tanto que ele ia conseguir, o tanto que ele ia ter de possibilidade de alterar e impor a sua própria ótica na obra, vai ser muito, mas muito pequeno perto do que ele faz em Kaguya. O que ele faz em Kaguya é porque ele tem completa liberdade para ele assumir a ótica no processo de adaptação daquela obra. Por isso que ele faz tudo aquilo, e por isso que todo mundo na staff, principalmente diretor de episódio, faz tanto também. Aqui, esquece, não ia fazer. Porque o ponto principal é o material original. Todo mundo tá olhando pro material original. Então, para você mudar um A do material original, no sentido de montagem de cena, de enquadramento, de perspectiva, cara, é muito complicado. E o tom, que, entre aspas, teve essa alteração de tom, mas eu vejo muito mais como uma alteração de perspectiva, porque a obra tem um contexto amplamente sério. Você tem um espião, você tem uma assassina, você tem um contexto de guerra, quase uma guerra fria. No episódio 2, se eu não me engano, a Iora é colocada e fala, ó, dentro do contexto que a gente vive, se você tá simplesmente separada, você não tá casada, já é uma situação que você pode ser vista como uma espiã. E numa própria sequência da cena é mostrado uma mulher carregada pra fora. E aí não tem nem o ponto de era verdade, não era mentira, verdade, não importa. O ponto é que o contexto é esse. Você tem o contexto da Anya, que ela é órfã, que não tem família. Você tem o próprio contexto do Twilight, que é colocado no primeiro episódio, que faz até como gatilho pra se aproximar mais da Anya, que também ele tinha um passado ferrado. E também quando criança passou pela mesma situação. Ou seja, o mundo é muito pesado. O contexto é muito pesado. Você querer setar comédia a todo momento na obra, pode funcionar? Pode, mas aí você tem que mudar a ótica. E para mudar a ótica, você vai ter que mudar o ponto de vista, vai ter que mudar os aspectos de mundo, vai ter que cortar determinadas coisas. Então a forma como ele assume um ponto neutro e conforme o contexto da cena, ele vai mudando a perspectiva e vai mudando a ótica e o tom que ele quer, é fantástico, porque se torna uma obra polidisciplinar no sentido de trabalhar várias diferentes perspectivas, te fazendo chorar, te fazendo rir, te fazendo ficar engajado, te fazendo ficar puto, porque tudo isso é propiciado pelo ponto de neutralidade dele pra fazer com que numa cena over de comédia você ria, no ponto de, pô, ele puxou uma granada e usou o pino da granada como se fosse o anel de aliança dela. Isso é pra você rir, o contexto é de comédia. Porém, é muito mais complicado dirigir, roteirizar, adaptar uma obra com esse tipo de perspectiva, porque você tem o ponto de, numa cena, você tá hiper-racionalizando sobre os processos, sobre como ele é espião, transição de cena, a Iora é uma porta e não percebeu que ele é um espião e foi no papinho do psiquiatra. E é plausível, porque é diferença de ótica com base na perspectiva. Então agora, uma cena de comédia, a gente pode se dar o tom, se dar o luxo de jogar as pessoas de criança lá em cima, porque o contexto é cômico. Ou ficaria puto, como eu fico em uma porrada de obra, que sempre utiliza o contexto cômico pra aliviar processo. Que é o que a gente mais vê. Pô, tem uma explicação aqui, tem um contexto difícil, o que eu vou fazer? Ah, pera aí, vamos colocar uma comédia no meio pra gente deixar o roteiro mais fácil. Que a gente pula isso aqui e segue em frente. E você sabe o anime que eu tô falando, tá? Você sabe o anime que eu tô falando. Não sei, sabe por quê? Porque isso se aplica muito, a né? tantas, muito, tantas né? coisas. É muito. Né, Jujutsu? Né, Jujutsu? Pô, Jujutsu, eu tava indo pro mais fácil. O Dr. Pedra é rei em fazer isso. Não, o Dr. Pedra também. Ah, a lente a lente convexa ou não convexa. Não, nossa, velho, nossa. Mas qual que é o ponto? É que o ponto que o Thiago comentou com relação mas isso aqui é suspensão de descrença, é porque é uma questão de proposta que é muito louco, porque geralmente quando você olha a proposta, a obra tem uma proposta. Kaguya e Spice Family é o tipo de obra que tem várias propostas dependendo da ótica que ele absorve. Então, uma hora ele vai estar falando mais sério, ele vai ter que carregar o seu texto, vai carregar seu diálogo sobre isso. Outro momento ele vai fazer uma parte mais cômica e vai aliviar o texto e vai fazer com que tudo simplesmente aconteça e você embarca na piada. Em outros momentos ele vai te dar um contexto mais sério, ele vai te colocar um ponto pra você sentir uma dramaticidade, mas tudo isso ele constrói. E é isso que eu valorizo em Spice Family, porque ele constrói tudo.
Quando ele vai fazer a comédia e vai fazer aquela cena final da explosão lá da granada, ele constrói aquela comédia desde o começo. Ele compra aquela narrativa cômica desde o começo daquela cena. Então, tipo, aquela construção, aquele plano foi construído desde o começo da comédia. Vamos construir uma parte dramática pra Anya. É construído desde o começo. Então, tipo, esse tipo de elemento que eu valorizo. Quando você propõe um ponto de vista, você constrói em cima daquele ponto de vista e não simplesmente muda aquele ponto de vista pra facilitar pro roteiro. Porque o mais fácil é mudar pra você colocar um tom cômico, resolver o problema no tom cômico, vamos seguir em frente, tá tudo resolvido. Então, cara, pra mim, Spice Family é uma das melhores obras, porque pra mim ele tá junto com Kaguya, ele é muito semelhante a Kaguya em alguns aspectos, mas a direção ser diferente pra mim é fantástico, é muito bom que seja diferente, porque o que ele conseguiu, essa perspectiva que ele conseguiu tirar de Spice Family é muito grande. E é algo que se ele fosse somente ou muito mais enviesado pra comédia, não tiraria. Então, é um ponto que a gente tem pro Kaguya-sama, que ele tem muita comédia. Mas os pontos que a gente guarda na memória não é da comédia. É do segundo andar, quando tem o Shirogane olhando no céu, olhando a lua. É da primeira temporada, quando tem a Kaguya dentro do táxi, tem aquela explosão. Ou seja, são momentos dramáticos, são momentos... Os momentos cômicos, como eles são tão repetidos, são o que a gente menos lembra. A gente não lembra da piada. Dificilmente a gente lembra da piada. A gente lembra de um contexto e de uma dramaticidade em torno disso. Então, por isso que eu gosto muito de Spice Family, porque ele tem essa possibilidade. Ele tem personagens, ele tem contexto de personagem, principalmente ele tem contexto de mundo. É que quando ele foca na família, ele vai para um âmbito micro, mas ele ainda tem contexto de mundo. Então, ele é uma obra, assim, que tem muita coisa mesmo, e que ele pode ir para diversos lugares. Se ele fosse autocontínuo apenas na comédia, aí seria um desperdício completo. Faz sentido, até porque ele consegue, através disso, fazer a cena funcionar pela ótica da cena. E, assim, tem muitas outras obras que brincam com propostas diferentes em fazer o nivelamento entre seriedade e comédia e perspectiva. O que eu lembro que faz isso muito bem é Hanako-kun. Hanako-kun é bizarro como ele consegue te jogar pra um lado pro outro, e você nem percebe que uma hora é pra você rir, a outra pra você chorar, e você entende perfeitamente essa troca de ótica e funciona pra própria construção da cena e dar andamento à sequência de ação, né, do que tá acontecendo na obra. E Kaguya faz isso, e Spy Family não fez necessariamente isso. Ele pega uma perspectiva e leva ela até o final pra o ponto que ele precisa. E dependendo, se for uma cena um pouco mais longa, talvez ele faça essa troca. Como, por exemplo, no episódio 4, porque ele teve essa ideia na longa conversa que eles tiveram da entrevista. Mas ainda assim, é muito difícil fazer o que eles fazem, porque se você tem muitos detalhes de mundo, você quer levar eles a sério, e eles estão a todo momento sendo trazidos pra nós, seja por segundo plano, seja em primeiro plano, seja por questão de pensamento, ele deixa muito didático o que ele tá querendo falar pra você, mas se você observa o que tem em segundo plano, o que ele tá mostrando de fundo, tem tanto valor quanto. O episódio 3, por exemplo, ele fez isso muito bem. Quando ele quis aproveitar melhor o cenário que eles estavam, abrir um pouco mais os horizontes, fazer esses personagens passear por esse mundo, é incrível. É incrível, porque você tem uma dinâmica de construir momentos deles vivenciando lugares diferentes, ambientes abertos, criando algumas regras até mais específicas quanto ao próprio poder da Anya, ou como a própria relação deles funciona nesse mundo, ou até como esse mundo funciona, esse ambiente funciona, é maravilhoso. Então, você tem formas diferentes, você tem ideias diferentes, você tem conversas diferentes, não fica apenas num único processo de uma única coisa. E principalmente, importa pro que eles querem trazer pra conexão de personagem, que é extremamente importante agora pra introdução da obra, e pra essa missão que o Twilight tá tendo, que ela tá indo bem devagarzinho, bem passinho a passinho, e funcionando muito bem. É até legal como
você pega o tom do episódio 3, que é uma coisa muito família, muito slice of life, e o primeiro episódio que ele tava dando tiro a todo momento. E ambos funcionam, ambos conversam, tudo correlaciona. É muito bom, cara, é fantástico. O que Spy Family tá fazendo aqui é extremamente difícil, Inclusive, ou até mesmo a sensação de progressão, né? Porque pega no episódio 1 toda a interação do Lloyd pensando, mano, mas não vai dar certo. Isso aqui é impossível de dar certo. Não tem como formar uma família. No episódio 3, a relação dele já tá muito bem estabelecida, e no 4, puta que pariu. Ele mesmo tá comprando tudo isso a ponto de quase matar a mosca. É claro, a mosca. Mas não se preocupe, com aquela mosca ali, ninguém se preocuparia com um crime de ódio, não se preocupe. Não, tá tranquilo. E respaldo, né? E respaldo, porque o que ele traz pra gente, quando existe um conflito, um conflito até daquele próprio episódio 4, ele fala, olha, esse cara aí, tipo, não tá aqui por meritocracia. Você vai criando algumas camadas ali dentro de, ele tá com doença de corno, ele tá triste com a vida. Então você vai criando um respaldo pra isso acontecer. E esse jogo de palavras, esse jogo de conversa que ele cria. Então, não tem ponto sem nó. Pelo menos até agora, cara, o negócio tá fluindo, nossa, na lancha. Eu falando também o que eu achei de Spy Family, cara, é absurdo. Que nem se o Igor já deixou eu fazer essa comparação, é a comparação que eu quero fazer. Isso daqui, pra mim, é Kaguya. Só que não sendo Kaguya, mas é o nível de Kaguya. Múltiplas personalidades, no sentido de propostas da obra, ela criar uma personalidade pra ela e ser multidisciplinar nisso. Então você tem momento de ação, você tem momento de comédia, você tem slice of life, você tem perseguições, você tem uma construção de mundo, você tem muita coisa que ele sempre joga o tom de conclusão ou de entendimento para o fato de você saber exatamente o que a obra está tentando te trazer e qual é o tom que ela está fazendo isso, qual é a ótica que ela quer te dar, principalmente pela ideia de, olha, você tem esse cara que é um grande espião, ele tá te mostrando ser, eles estão, obviamente, fazendo algumas brincadeirinhas de repente ele tá disfarçado, ou ele tem algum recurso pra subverter a situação, mas ainda assim não é nada tipo, meu Deus, overpower, tá coisa quebrada, é muito pela introdução da obra, então a gente consegue aceitar isso. Eu não sei até se Spy Family mais pra frente vai fazer um nivelamento de power play, onde vai ter alguns tipos de outros espiões ou outras pessoas que vão antagonizar ao Twilight ou a Yor, se vai ter um nivelamento de poder. Eu não espero que logo no primeiro episódio, tipo, se eles querem maximizar essas qualidades dos dois, que mostrem de fato isso daí de uma forma tão elevada que quando tiver algo a contrapor, aquilo vai ser importante, ou aquilo vai nivelar o poder, vamos dizer assim, do que eles estão criando ali no mundo. E até mesmo, por mais que o próprio Twilight, por exemplo, seja muito inteligente, você tem momentos de conflitos que ele não consegue resolver só por isso, e é como ele disse, e ele mesmo disse, tem coisa que não depende de mim. Tem coisa nessa operação que vai depender tanto da Yor quanto da Anya. E eu vou fazer o meu, eu vou tentar fazer o meu. E é interessante que isso também afeta o aspecto psicológico dele tá começando a afrouxar. Ele começando a criar essa perspectiva mais humana de ter uma família, e isso tá agregando a ele. E como ele disse, isso me desarmou. Então não é só a porrada pela porrada, ou a ação pela ação, ou o quanto ele é inteligente. Não, cara, tem tantas facetas aqui que ele ser assim é uma, mas de tantas as outras que pode criar ações e reações distintas. E até muito criativas, porque vira aquele negócio, não é, eu vou resolver tudo porque eu sou super inteligente. Não é assim que funciona. E ele tá mostrando que ele consegue fazer isso.
tanto da parte da Yor também tem esses aspectos, da Anya também tem esses aspectos, ela não consegue resolver tudo porque ela lê mente, ou até mesmo é mais perigoso porque tem regras que são respeitadas porque ela não consegue usar o poder dela com muita gente, ou ela se embanana toda na parte da comunicação. A Yor, por ser extremamente poderosa, ela também não tem muita perspectiva de ser uma garota normal, vamos dizer assim, e você vai criando essas multifacetas aqui e fazendo Spy Family ficar uma obra extremamente rica, cara. O que mais me dá valor pra Spy Family é como ele consegue ter múltiplas ideias, múltiplos elementos, múltiplas ferramentas pra ele funcionar, e não é só ele ser um bom Slice of Life, não é ele ser um bom anime de mistério, bom anime de comédia, é tudo. Ele sempre tem tudo na mão, e quando ele precisa usar algum tipo de ferramenta pra fazer aquela situação, aquela cena, ele vai lá e utiliza. Não só por proposta, não só pelo texto, que é muito bem escrito, mas principalmente por essa produção que tá voando baixo, cara. Que anime espetacular, cara. Eu tô amando de paixão tudo que eu tô vendo. E, bem, vocês querem conversar de alguma coisa mais específica que aconteceu nesses 4 episódios? Deu pra dar um panorama geral do que cada um tá achando? Eu tô suave, mano. Eu falei já o meu ponto, né? Uhum. E não tenho nada mais não pra que esteja chamando minha atenção. Eu ainda queria. Eu tô terminando de ver o último episódio e também não tô achando nada, tipo assim, tá ligado? Que Uhum. necessite, tá ligado? Falar alguma coisa. Sim. Mas pelo menos agora você entendeu a cena da vaca. Então. Preferia continuar na ignorância. Eu só quero dizer uma coisa, Cena da Vaca. Eu amo o fato de toda aquela produção maravilhosa da Yor metendo a dedada na vaca. Essa é uma frase real desse anime. A Yor metendo a dedada na vaca, os animais fugindo da Impenigi. Eu achei que maravilhoso. Muito bom! É muito bom, porque você cria justamente essa ideia, né? De fazer o próprio tom da comédia. Tanto que é uma coisa que, por exemplo, eles trocaram de roupa no meio do nada. Tinha um tom cômico por tonto ali, e eu aceito o Toon Force. Eu aceito o Toon Force. Eu tô fechadão com o Toon Force. Mas aí não é questão de... não é Toon Force. Não, e também não é questão de se aceitar, pô. Pelo amor de Deus. Não, o Toon Force, eu não sei se é esse o recurso, mas tipo... Aceitas? Não, já sei. É o Já poder da pensar, equipe né? Rocket. É o poder da equipe Rocket. De Já pegar... parou pra pensar, tá aceitando muita coisa, aceitas? Cara, o que eu não deveria Renan aceitar? novo, que Renan novo é esse, pô? Tá maluco. Cara, se o anime ele tem múltiplas ferramentas pra fazer... Você acabou de usar, você acabou de falar que os personagens, corte, personagem volta pra cena, roupa trocada. Você vinculou um corte com Toon Force. Pô, calma! O Thunder Toon Force e a Satoko metendo a panelada na liga. Não, muito desproporcional isso aqui, pô. Tá muito desproporcional. Eu sei que você quer fazer com o Spice Family. Na verdade, eu sei que o Thiago tá fazendo com o Spice Family. É a mesma coisa que tu fez com o Summertime. Mas calma! O que ele fez com o Summertime? Agora eu sabia o que eu tô fazendo. Nem eu sei o que eu fiz. A hiperracionalização que o Thiago tá fazendo aqui, o Thunder fez em Summertime. Eu tô vendo a mesma coisa. Eu tô vendo a mesma hiperracionalização. Mas só que aqui... Mas só que o Thiago não chegou ao ponto de falar que os personagens se trocarem em uma transição de cena, ser Toon Force. Ele não chegou a esse ponto. Aquilo é o preparo do Batman, pô. Não, mas eu me expressei... Ô, Igor, eu já falei já, tá ligado? Tipo, a única coisa que me incomodou é aquilo. Pô, eu vi essa parada aí, mas, cara, pra mim... Tanto faz, entendeu? Não tem pra quê, tá ligado? Não tem pra quê. Eu me expressei mal, porque, tipo assim, eu estava na cabeça algo fantástico aqui, que é o que a equipe Rocket faz. Tipo, de jogar a roupa pra cima e estou trocado, sabe? Rocket Force. Rocket Force.
Isso! Eu tava tentando, tipo, porra, qual é o termo disso? Será que é Toon Force? Eu não lembro. Por isso que eu ia falar e depois eu ia explicar o que eu tava tentando dizer. Porque eu não sei se era isso mesmo. Não, mas não tem o termo, acabei de inventar. É Rocket Force. Então perfeito, é o Rocket Force. Agora esse termo existe pra fazer o Agora personagem o termo se tá trocar. criado e você explica. Exatamente. Porque assim, Tá bom. eu gosto muito da ideia de... Isso daqui é completamente aceitável. É maravilhoso, porque justamente, como o Rafa falou, é o Batman com preparo. Eu preparei a segunda roupa. Não, pra quê? Eu preparei 3 mudas de roupa. Maravilhoso. Não, mas os 3 muda de roupa, acho que o ponto que deveria ser questionado não é esse. É porque tem uma manada de vaca e de boi passando pro meio do bagulho. Ah, mas eles falaram, o colégio tem uma fazendinha, só que a fazendinha normalmente, nesse tipo de colégio japonês, é coelho, num bichinho menor. Aqui é vaca. É o colégio de Guinosage, essa porra. Então, tipo, ir com 3 muda de roupa, plausível pra caramba. O colégio que tá criando gado, né, mano? Agora eles o eram uma colégio igreja criando também, mas- gado, aí eu entendo. Mas questionarem a 3 muda de roupa, pô. Tá Cara, maluco, pô. eu vi gente fazendo esse questionamento. Eu falei, meu Deus do céu. Mal Agora- eles sabem que quando eu agora vou. sobre- Mas eles sabem que quando eu vou estádio no Corinthians, eu vou com 3 camisas do Corinthians. Pra Você vai cada Corinthians, take que camisa do Corinthians tá em casamento, irmão. Então. é pra cada take que aparecer na TV, mano, uma camisa diferente. Ô, tu acredita que eu apareci na TV? Eu acredito, pô. Meu Deus. Sabe o que eu não acredito? Hum. Eu não acredito que tu vai com 3 camisas diferentes pra cada take que tu vai aparecer na TV, por isso eu não acredito. Não, isso eu também não acredito, não. Isso aí é o famoso ver pra crer. Isso daí é o famoso erro de continuidade. É. Não, porque tem gente falando, não, mas como assim eles trocaram de roupa no meio do nada? Eu falei, gente, não é sobre isso. A ideia não era essa, porra. Ah, se a pessoa não sabe entender piada, não vai ser eu que vou explicar. É verdade, às vezes eu tenho que explicar piada, assim como o Igor tem que fazer o dicionário dele pro CRAD, mas até aí, uma coisa é uma coisa. Caralho, isso aqui veio de longe, hein? Aí foi um tiro de sniper. Tiro de sniper. E tem um ponto. Que, pô, produção legal, pô, 2D lindo, obrigado, mas esse CG... Eu sabia que ele tinha chegado nisso. O modelo... Ai, cara. Aí quando tá chegando a família em casa, eles dão um enquadramento no modelo em CG. Que isso, pô? Pô, aquilo lá... Tem jogo do PS1 que é melhor, porra. O CG de Spy Family tem um negócio que não basta ser a textura, você já causa mil maravilhas. Tem momentos, por exemplo, no episódio 3, você pausar o CG dos figurantes andando, você percebe. Tem, tipo, o mesmo modelo numa linha, velho. É feio, velho. Tem. Não, sabe qual é o pior? Pô, o cara... foi o episódio 2? Pô, tá ali, ó. O cara que roubou a bolsa tá ali no meio. Aí veio uma porrada de CG. Eu falei, pô... Foi o 3. Foi nesse mesmo. Eu pausei, eu parei pra olhar. Peraí, o mesmo modelo. Que coisa feia. Não, aí fala assim, pô, a Anya tá vendo ali o cara pelo jeito de andar. Pelo jeito de andar, o Twilight achou. Mas peraí, ele tá conseguindo compreender o jeito de andar desse modelo 3D? É o único que não tá deslizando e te pousa ali no meio. Pô, tá na hora da gente fechar isso aqui, tá ligado? O cara tá Não, mas literalmente o 007, Vamos pra pô. próxima. Tem um outro ponto também, cara. É aquela brincadeira de acha o protagonista no meio da multidão, né? Você tem um monte de modelo CG ali e Só que um o que tá protagonista em tem mais 2 gêmeos, né? Putz. Ô, Renan, vamos fechar logo esse negócio aí, que eu tô vendo que daqui a pouco vão estar falando, porra, e aquela polêmica do final do episódio 1, tá ligado? Foda, tá ligado? Polêmica do episódio 1? Opa, Essa peraí. é. Opa, quero ver. O Renan não sabia. Você não lembra? Rafa? Não sabia. Dani, você sabia porque eu comentei contigo. Então eu esqueci. Normal. Fala o bafão aí. Meu Deus do céu. Então tá normal. Tá normal. Faça as honras aí, Rafa. Puta, você não lembra da cena do Lloyd dormindo e a Anne abraçando pra dormir junto? Não, eu esqueci. Mas isso eu fiz questão. Não me surpreende você esquecer. Não, mas peraí, tem Mas coisa que é por causa do meu cloister, tem coisa que, mano, eu não mereço lembrar.
A humanidade não merece lembrar. Não, vai tomar no cu, cara. Não. Ah, mas aí você tá errado nas duas possibilidades que você deu, porque essa aqui é a terceira. Hã? É irrelevante, pô. É irrelevante. Ah, Igor, se o problema fosse... É irrelevante. Falta de Pô. interpretação de texto, a gente já sabe. O Brasil vai ser reprovado em Não, interpretação de texto, não. Interpretação de imagem e de ter um pouquinho de sanidade mental. Eu já falei. Porque se você não tem, Imagem? você tem que ser insano pra ver qualquer coisa de diferente nessa cena. Não, Mano, Igor, imagem, Igor, eu lanço logo o mau caratismo, tá ligado? não é mau caratismo, eu sei o que é isso, Thiago. Porque o comentário que eu vi sobre isso foi o como assim a garota se abraçando com o pai para dormir? Como vocês acham isso normal? Meu primeiro pensamento, esse não teve contato com o pai. Não tem pai. Nunca foi abraçado pelo pai na vida. Ou pela mãe. É por causa que normalmente, dependendo do gênero, muda, né? No caso, se tu é homem, Sim. normalmente sempre vai ser mais com a mãe. Se tu é mulher, normalmente vai ser mais com o pai. Isso aí muda, normalmente. tá Mas ligado? ainda assim, tipo, certeza, nunca teve contato com o pai na vida, velho. Não, mas, cara, Vai é um comprar tipo... cigarro e saiu É fora. literalmente uma conclusão, uma frase burra. É burra, velho. Porque, tipo, dá palanque pra esse tipo de coisa. Que bom que eu tinha esquecido. Bom, porque isso não merece. Não merece nem ser pensado, cara. Porque coisa burra dessa você só esquece. Só apaga, deleta e segue a vida, cara. Porque tem gente que fala coisa burra que você simplesmente tem que esquecer. Porque não vale a conversa. Por que você vai explicar que a Terra é redonda? É foda. Então, essas coisas que são extremamente burras, eu simplesmente ignoro e segue a vida, porque não vai agregar nada a gente explicar o óbvio. Então, é a vida. Então é isso. Acredito Pô, que só um seja. comentário aqui. Esse pessoal da lacração nunca tiveram pai. Mal ele sabe que quem falou isso é o lado que fala que o outro lado é lacração. Ele tá perdidinho no pagode. O conservador da família brasileira que tava falando isso. Não o pessoal da lacração, tá? Mas, Tá perdidinho no pagode. Mas Eu esse é não o falo- ponto. eu não falo nada, Igor, por causa que eu nem sei quem falou, eu só fiquei sabendo, tá ligado? Eu também não, mas no final do dia, a extrema argumentação burra vem dos dois lados. Tipo, é tão ruim dos dois lados que você fala, mano, não importa de onde veio, é idiota do igual. Tanto que eu nem sei de qual é. E tanto faz, não importa. Não importa. É só muito burro. Tá tranquilo, festa, gravação chega, Pois não é. é pra Ai, participar. meu